Olá pessoal, estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre os princípios fundamentais do direito penal. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos, eu espero que eles estejam sendo úteis para o aprendizado de vocês. E se vocês estão gostando, já deixa um joinha e compartilhe esses vídeos com seus amigos para que eles também possam ter acesso a eles e aprender alguma coisa aí sobre os princípios constitucionais do direito penal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o princípio da materialidade penal ou da exterioridade da ação, que vocês conhecem provavelmente com aquela ideia do direito penal de autor e do direito penal de ato. Então fiquem aí que depois da vinheta nós vamos falar sobre ele. O princípio da materialidade penal ou da exterioridade da ação baseia-se na ideia de que nos Estados democráticos de direito, um indivíduo só pode ser punido penalmente por suas ações e omissões, e não pelo que ele é, e não por uma personalidade X que ele tenha. Então a ideia do princípio da materialidade penal é que o direito penal é um direito penal de ato e não um direito penal de autor, no qual o indivíduo possa ser punido por uma personalidade, ou por um modo de vida, ou por algo do gênero que, para a sociedade, represente algum tipo de desvio. É claro que, ao longo da história, o direito penal de autor foi bastante utilizado, muitas vezes de uma forma extremamente preconceituosa. Se a gente pegar o próprio exemplo do nazismo em relação aos judeus, em relação aos homossexuais, em relação aos negros, é um grande exemplo de um sistema jurídico no qual o indivíduo era punido por determinadas características que ele tem, e não por fatos que ele praticasse. E essas características, evidentemente, eram extremamente preconceituosas, inconcebíveis hoje no mundo contemporâneo, mas que na época fazia sentido para eles, porque os nazistas viam nessas características desses indivíduos um tipo de deficiência moral ou de deficiência genética que justificaria tirar esses indivíduos da sociedade para proteger a própria sociedade desse suposto mal que eles representariam. Então a ideia desse direito penal de autor, pelo menos nesse momento histórico, era de que o indivíduo, por ter determinadas características, ele poderia representar uma deficiência genética para as próximas gerações, o que prejudicaria o próprio desenvolvimento de uma determinada raça. Extremamente preconceituoso. Hoje em dia, dificilmente alguém sustentaria uma tese dessas, mas que a história nos mostra já foi utilizado no passado. Em nossa sociedade atual, há quem defenda ainda a aplicação do direito penal de autor, baseado na ideia de que o indivíduo tenha determinadas características que possam levá-lo à prática de um crime. Normalmente a gente vê esse discurso em se tratando do indivíduo com um transtorno de personalidade antissocial ou com um transtorno de personalidade pedofílico, né? Então nós temos aí, em bom português, o caso do sociopata ou do psicopata, dependendo da terminologia utilizada, ou o caso do pedófilo, que são características muitas vezes possíveis de serem diagnosticadas por o DSM-5, que é a lista de doenças psiquiátricas dos Estados Unidos. Ela traz as descrições ali no transtorno de personalidade antissocial, no transtorno de personalidade pedofílico, e isso poderia ser utilizado então, segundo quem defende essas ideias, para às vezes eventualmente punir o indivíduo, para neutralizar o indivíduo antes que ele praticasse o ato criminoso propriamente dito. Então, o indivíduo poderia ser punido só por ter ideias pedófilas, sem que ele tenha necessariamente abusado de alguma criança ou praticado algum tipo de ato libidinoso contra elas. Da mesma forma, um sociopata poderia ser punido não por atos que ele efetivamente tenha praticado, mas pela potencialidade da prática desses atos. O grande problema de se pensar assim é que se trabalha com o direito penal numa perspectiva de futurologia, de adivinhação, né? Porque, por mais que alguns traços da personalidade desses indivíduos possam eventualmente levá-los a praticar um crime no futuro, isso é uma especulação. Não há uma certeza de que no futuro eles possam de fato praticar esses crimes. O indivíduo pode ser um sociopata e ele acabar se adaptando à vida em sociedade por N outros motivos. Existem estudos, inclusive, que demonstram que muitos sociopatas vão trabalhar normalmente e levar vidas normais, né? Tem um caso, inclusive, de um sociopata que virou cirurgião porque ele adorava ver sangue, ele adorava abrir as pessoas,
mas ele achou que seria melhor para a vida dele que ele se tornasse um cirurgião, porque ele poderia exercer ali o fetiche ou a fantasia dele, que é ver as pessoas sangrando, abertas, né? Mas ele nunca praticou um crime por conta da sua sociopatia. Né? Muitas vezes você tem indivíduos que são pedófilos que eles conseguem reprimir os seus desejos e eles jamais abusam sexualmente de uma criança ou jamais representam um risco de fato para essas crianças. Então, nessas situações, o que nós temos são indivíduos que, do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista mesmo psiquiátrico, eles até poderiam ser candidatos à prática de determinados crimes, mas eles não vão chegar a praticar esses crimes. Então, o direito penal ele não pode trabalhar numa perspectiva futurológica, de adivinhação, de especulação. Ah, vamos punir esse indivíduo aqui hoje porque ele já deu traços de sociopatia ou de pedofilia e no futuro ele vai praticar o crime. Isso é futurologia. Isso é adivinhação. Não há como se afirmar isso, não há como se prever isso. Então, o direito penal nos estados democráticos, nas sociedades modernas, ele trabalha com uma lógica de punir fatos. Ele não trabalha com a lógica de punir especulações. Então, eu puno um indivíduo porque ele fez algo, ou porque ele se omitiu numa circunstância que a lei lhe obrigava a fazer algo. Eu não puno um indivíduo por traços de personalidade, ou por determinados padrões genéticos que ele eventualmente tenha. Porque mesmo indivíduos diagnosticados com um transtorno de personalidade antissocial ou com um transtorno pedofílico podem nunca na vida praticar um crime. Então nós não podemos presumir que eles vão de fato praticar um crime. Então o direito penal deve trabalhar necessariamente baseado em fatos. O juiz ele julga fatos, ou pelo menos deveria julgar fatos. O juiz ele tem que julgar o dia em que o indivíduo praticou o crime, naquele momento, naquelas circunstâncias específicas narradas na denúncia. Nós não podemos julgar o que passa na cabeça do indivíduo. Essa é a ideia do princípio da materialidade penal, ou da exterioridade da ação, né? O nome está indicando aí. O indivíduo deve ser punido quando ele exterioriza seus pensamentos e ele sai da esfera do pensamento e chega na esfera da ação e do resultado, muitas vezes. Nessas circunstâncias, aí sim, ele vai ser punido. Se ele não saiu da esfera do pensamento, ele não pode ser punido por uma especulação, pelo fato de eu imaginar que no futuro ele, por ter determinadas características, possa praticar eventualmente um determinado crime. Essa é a ideia do direito penal de ato, que é o adotado em qualquer Estado democrático de direito, que não pune, evidentemente, especulações do que o indivíduo, porventura, possa fazer no futuro. Bom, era isso, espero que tenha ficado bastante claro para vocês aí, então, esse princípio da materialidade que consagra o direito penal de ato, em detrimento do direito penal de autor, hoje afastado aí nos Estados democráticos de direito. E se vocês gostaram desse vídeo, se esse vídeo foi útil para a compreensão de vocês desses conceitos, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Eles podem também ter essas mesmas dúvidas e acabar aprendendo alguma coisa aí com o nosso vídeo, acabar esclarecendo para eles essas diferenças e esses conceitos aí entre o direito penal de autor e o direito penal de ato. Bom, era isso. Compartilhem, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e até a próxima. Um grande abraço.